Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e o meu desejo é que essa palavra de hoje produza frutos do entendimento no seu coração. Que essa palavra de hoje produza vida em você. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela vem de encontro às necessidades da nossa alma, do nosso espírito. Por isso que às vezes quando a gente está num culto, quando a gente está num determinado momento ouvindo a palavra de Deus, a gente acaba dizendo, essa palavra foi para mim, né? E isso acontece porque a palavra de Deus, ela é vida em nós. Ela se movimenta nas circunstâncias da nossa vida. A palavra de Deus, ela gera em nós transformação. Na verdade, um homem, ele muda, ele é transformado por Deus e pela sua palavra. Deus já falou. Deus já falou. Sabe, às vezes pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, Deus não fala comigo, Deus não falou comigo, Ele já falou. Ele deixou um livro que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ele já falou. Ah, mas ele não fala mais? Continua falando. Como um devocional desse, por exemplo. Como um culto que tivemos ontem, maravilhoso. Como uma coisa que você acaba ouvindo de alguém, uma palavra. Deus continua falando. Mas entenda, Ele deixou uma palavra. Ele nos deixou 66 livros compilados, chamado Bíblia, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e permanece até hoje. Fizeram de tudo. Se você fizer estudar a história da igreja, você vai ver que fizeram de tudo para destruir esse livro. E ele permanece até hoje, sendo o maior livro do mundo, o maior livro traduzido no mundo, o maior livro vendido no mundo e o maior livro lido no mundo. Por que será? Deus é fiel. A sua palavra é fiel. A minha vida foi transformada pela palavra de Deus. A minha vida foi transformada pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual eu prego, no qual eu falo, no qual eu devo a minha vida. Então, aproveite o máximo desse devocional, porque Deus vai falar com você esta manhã e eu tenho certeza que você vai sair desse devocional cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus na sua vida, cheio de graça, cheio da paz do Senhor. Amém, queridos? Eu quero começar esse devocional lendo com você o Salmo 1. Salmo 1, versículo 3. Livro de Salmos, Salmo 1, versículo 3, diz assim: E como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Nós somos como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. O salmista está dizendo de mim e de você, daqueles que acreditam em Deus, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que têm a sua vida no altar, daqueles que têm a sua vida em Deus. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. A água está correndo agora de manhã, e ele dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Ei, aquieta o seu coração, você dará frutos. Deus te chamou para produzir, Deus te chamou para a vida, você dará frutos no tempo certo. As suas folhas não vão se murchar, descansa no Senhor. Tenha certeza que Deus está trabalhando na sua vida. Quando eu estava lendo esse salmo ontem, esse devocional eu preparei ele ontem pela manhã, logo depois que
que terminei o devocional de ontem e eu voltei a meditar na palavra de Deus, a orar e estar na presença do Senhor. E Deus me deu essa palavra. Essa palavra queimou no meu coração e eu falei, eu vou compartilhar. Porque do mesmo jeito que me abençoou, eu tenho certeza que vai abençoar todos aqueles que escutarem. Entenda uma coisa, queridos, quando olhamos para as árvores, como diz o Salmo, podemos perceber que o mais importante das árvores são as suas raízes. O mais importante das árvores são as suas raízes. Porque é as raízes que vão determinar a saúde da árvore por todos os anos de vida dela. Quanto mais saudável for a raiz, mais frutífera, mais frondosa será a árvore. Uma árvore com raízes profundas, ela pode passar por muitas adversidades. Uma árvore com as suas raízes profundas, elas podem passar por muitas adversidades, muitos ventos fortes, que ela não cairá, não afetará a sua saúde. Quando a gente vê aí fora uma tempestade, aqui em Piracicaba acontece muito isso. Quando você sai na rua depois de uma tempestade, bom dia Jaque, seja bem-vinda querida, bom dia Marisa, bom dia a todos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Depois de uma tempestade aqui na cidade, quando você sai na rua, você se depara com muitas árvores que caíram. Por quê? Porque as suas raízes estavam podres. As suas raízes não estavam saudáveis. Mas também você vê outras centenas de árvores em pé, depois de uma grande tempestade. Porque as suas raízes estavam saudáveis. As suas raízes estavam firmes. Bom dia, Vi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. As suas raízes estavam profundas. E quantas pessoas têm desistido da vida, desistido dos sonhos, desistido de continuar, tendo a sua fé abalada, porque são pessoas que não têm profundidade. Bom dia, Haroldo. Deus abençoe, querido. Uma árvore despreparada, uma árvore sem profundidade de raízes, ela não dá frutos. Ela não dá frutos. E nesse devocional de hoje, queridos, eu quero levar a cada um de nós a ser uma árvore de raízes profundas. Precisamos aprofundar as nossas raízes, queridos, senão as tempestades nos derrubam. E o Salmo deixa muito claro que somos como as árvores plantadas à beira das águas correntes e no tempo certo daremos os nossos frutos. Mas precisamos aprofundar as nossas raízes. Estar preparados para dar frutos saudáveis. Precisamos estar alimentando, porque é pela raiz que vêm os alimentos da árvore, os nutrientes necessários para que elas permaneçam de pé. Precisamos nos alimentar. O maior objetivo desse devocional, como eu falei, já vai completar 2 anos que estamos aqui de domingo a domingo, é exatamente trazer nutrientes para alimentar as nossas raízes como os homens e mulheres de Deus. Se você está balançando, querido, se você está balançando, é porque as suas raízes precisam aprofundar mais. Raízes aprofundadas é mais de intimidade com Deus, raízes aprofundadas é mais comunhão com Deus, raízes aprofundadas é você assumir a postura de filho, de filha de Deus. Raízes aprofundadas e saudáveis, elas têm na palavra de Deus os nutrientes necessários, o adubo necessário para ficar de pé. Queridos, hoje, no mundo, precisamos ter as nossas raízes profundas.
Eu comentei ontem, na palavra de ontem, eu não sei quem assistiu a pregação de ontem, que eu falei sobre como manter a fé e a esperança em dias difíceis. Nunca se viu tanto no mundo hoje pessoas deprimidas, pessoas tristes, pessoas abaladas, pessoas destruídas emocionalmente. Nunca se viu tanto no mundo como hoje pessoas assim. O que é isso? As suas raízes não estão profundas. As suas raízes não estão alicerçadas na verdade de Cristo. A humanidade está doente. A humanidade ela está doente de doenças psicossomáticas, doenças que vêm do espírito e da alma. Entenda que a doença física ela é só o reflexo do sofrimento da alma e do espírito. Por isso que a gente fala que são doenças psicossomáticas. Sabe o que é isso? Raízes que não estão profundas. Qualquer vento derruba, qualquer vento cria dúvida, qualquer vento cria questionamentos. Precisamos ter as nossas raízes profundas e alicerçadas em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje o tema da nossa devocional é aprofundando as raízes. Queridos, o meu desejo é que essa palavra penetre no seu coração hoje. E você entenda que você é uma árvore plantada junto à beira de águas correntes. E você dará fruto no tempo certo. Só que para isso você precisa aprofundar as suas raízes. Porque senão qualquer tempestade, qualquer vento te derruba, gera questionamento, gera dúvida, por falta de nutrientes, por falta de aprofundar as raízes em solo correto. Em solo correto. Se você não tiver as suas raízes aprofundadas no solo correto, qualquer outro vento de doutrina, qualquer outra pessoa que te fale alguma coisa fora da realidade de Cristo, você vai achar que é um bom caminho, um novo caminho que você deve seguir. Só existe um homem que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse homem se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É nele que as nossas raízes devem se aprofundar. Porque ele tem os nutrientes necessários para mim e para você. Por isso, queridos, eu quero compartilhar com vocês alguns pontos, algumas chaves importantes que vão me ajudar e te ajudar a aprofundar as suas raízes e não ser mais abalados por qualquer outro tipo de vento de doutrina, qualquer outro tipo de tempestades que você possa vir a enfrentar. As raízes, elas são necessárias para manter qualquer árvore de pé. Aprofunde as suas raízes. Não perca tempo. Queridos, eu não sei se você está percebendo, mas estamos na reta final desse mundo que vivemos. Os sinais estão aí. Ah, pastor, você está falando que é o fim do mundo? Não sei. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o dia, a hora, ninguém sabe, a não ser o meu Pai. Mas, queridos, o mundo está se afunilando. O mundo está se estreitando. E só ficará de pé quem tiver as suas raízes profundas. Como eu falei, nunca vimos um mundo tão doente, de pessoas tão doentes e destruídas como vemos hoje. Pessoas deprimidas profundamente.
pessoas emocionalmente destruídas, abaladas, porque não têm raízes profundas. E o mundo, como um rolo compressor, passa por cima dessas pessoas e destrói. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas ele também disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele se refere a Satanás, o ladrão, aquele inimigo das nossas almas. Ele está destruindo pessoas emocionalmente. Entenda uma coisa: toda destruição, ela é de dentro para fora. Como toda restauração em Cristo também é de dentro para fora. E Deus deseja nesta manhã em mim e em você aprofundar as nossas raízes. Amém? Vocês estão comigo? E a primeira chave para você aprofundar a sua raiz, a primeira chave para você não se abalar, perdão, queridos, a primeira chave para você permanecer de pé: confie em Deus em todo o tempo. Confie em Deus em todo o tempo. Queridos, confiança é além de acreditar. Confiança é uma convicção, é uma certeza que você tem em relação a Deus e a sua palavra. A confiança, ela é fundamental para você continuar de pé. Confie em Deus o tempo todo. Não importa o que aconteça, não importa o vento, não importa o levante, a tempestade, não importa. Confie. Confie o tempo todo. Existe um versículo clássico sobre confiança e um versículo que deixa muito claro, pronunciado por Jó. Ontem eu falei um pouco no final da ministração sobre Jó. Esse sabia o que era confiar em Deus. Esse sabia o que era confiar no caráter de Deus. Confiar no caráter de Deus é confiar no seu amor, confiar na sua misericórdia, confiar no seu poder. Porque Deus não muda. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus. Ele não muda, nós mudamos. Nós mudamos o tempo inteiro, nós mudamos a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de viver, a forma de achar. Nós mudamos o tempo todo, nós somos vulneráveis. Deus não. Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus é imutável. Jó estava no ápice da sua dor. Ninguém perdeu tudo na vida como Jó perdeu em um dia. Como a palavra de Deus nos ensina, Jó perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seus empregados, servos, perdeu a sua saúde. Isso tudo em um dia. Em um dia. E quando ele estava no ápice da sua dor, ele estava se coçando com um caco de telha, diz a palavra, de tanta dor que ele sentia, ao ponto da mulher dizer para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele estava no ápice da sua dor, e ele levanta e diz: eu sei. Ele não disse eu acho, ele não disse talvez, ele não disse eu penso que, ele não disse eu sinto que, não, ele diz eu sei. Isso é uma convicção, isso é uma certeza,
Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Só pode dizer isso quem confia o tempo todo. Só pode dizer isso quem tem raízes profundas. Só pode dizer isso aquele que sabe quem é Deus. Confia no seu caráter. Ontem eu ministrei um pouquinho sobre isso. Sobre o caráter de Deus. Queridos, você conhece Deus? Se perguntarem para você quem é Deus, você saberia responder? Ou você iria dizer que era uma força do universo? Ou você iria dizer que é uma energia que rege todas as coisas? Ou você ia simplesmente dizer que Ele é o Criador de todas as coisas? Quem é Deus? A primeira chave que você precisa entender é essa: confie em Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano, aquele que não perde nenhuma batalha, aquele que te ama profundamente, aquele que mesmo você não acreditando nele, ele te ama, aquele que morreu por você, por mim, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, aquele que quando clama ele responde, aquele que quando se entrega ele sustenta, aquele que está aqui agora, aquele que deixou uma promessa que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome eu estarei presente. Estamos hoje com 26 pessoas, mais eu 27. Ele está aqui. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está aí com você. Eu não sei onde você está, mas Ele sabe. Eu não sei o que você está fazendo, mas Ele sabe. Ele está aí com você. Então confie nele o tempo inteiro, todo o tempo. Não deixe a sua confiança ser abalada por qualquer questões. Seja como Jó, no ápice da sua dor, ele disse: eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Confie no Senhor, confie na sua palavra, confie nos seus propósitos, nos seus desígnios. Queridos, olha o que está escrito no Salmo 19, versículos 7, 8 e depois o versículo 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Quando fala a lei do Senhor, está falando da sua palavra. Queridos, eu sempre vou dizer isso em púlpito de igreja, eu sempre vou dizer isso nos devocionais. Sempre. Vocês sempre vão me ver falando isso. Não se aparte desse livro, por favor, queridos. Leia esse livro todos os dias. Por favor, medite nesse livro todos os dias. Escute o que eu estou dizendo. Isso é questão de vida. Leia, medite. Medite. Vai acontecer de tudo na sua vida para você não ler esse livro. Vai acontecer de tudo na vida para você não ler esse livro. Vai chegar o sono, vai chegar a preguiça, vai chegar a frase depois eu leio, vai chegar a frase quando der tempo eu leio. Não faça isso. Priorize. Por favor, priorize. Você precisa aprofundar as suas raízes porque tempos difíceis existem.
Você precisa estar de pé nas tempestades da vida. Priorize essa leitura. Eu sei que você tem tempo para sair com os amigos. Eu sei que você tem tempo para ler outros livros. Eu sei que você tem tempo para entrar num devocional como esse. Glória a Deus por isso. Eu sei que num período de 24 horas, você tem tempo para fazer outras coisas. Mas, por favor, se eu tenho direito de te pedir alguma coisa, eu peço com muito amor, com muito temor no coração, leia a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Escolha um livro e leia ele até o fim. Eu sei que eu estou em falho com o grupo da leitura bíblica anual. Eu quero retomar, eu quero voltar. Eu tenho um grupo, para quem não sabe, eu tenho um grupo de leitura bíblica anual que não vai ser mais em dezembro que vamos terminar. Aconteceram algumas coisas na minha vida que me ocuparam muito em termos de ministério. E louvo a Deus por isso, porque eu amo o meu ministério. Eu confesso que eu não sei fazer outra coisa a não ser viver para o ministério para qual eu fui chamado. E eu sei que eu estou em falha porque essa leitura bíblica anual ajudava mais as pessoas a lerem, mas eu vou voltar. Inclusive eu já gravei outras leituras, eu preciso só terminar os comentários bíblicos e postar no grupo. O que eu puder fazer para te ajudar a caminhar, eu farei, em nome de Jesus. Mas, por favor, não deixe de meditar na lei do Senhor, porque ela é perfeita, ela revigora a alma, como diz o Salmo 19, versículo 7, que estávamos lendo. E continuando, o Salmo ele diz, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Ele nos torna sábios. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz para os nossos olhos. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, diz o Senhor. E por elas somos advertidos, corrigidos, e há uma grande recompensa em obedecer. Em obedecer. Amém, Vanessa. Deus te abençoe, querida. Queridos, se existe um fator crucial para aprofundar as nossas raízes é a confiança no Deus Altíssimo, a confiança no Senhor. Mas não é confiar em alguns momentos, só quando nos convém, mas é confiar em todos os momentos. Ei, se você confia 99%, você não confia. Você não confia. Precisamos confiar 100%. Oi, Vanessa, no final dessa live eu vou deixar aí o meu WhatsApp, tá? Que é onde eu tenho as listas de transmissão dos devocionais e os estudos bíblicos, tá bom? Eu deixo aí no final. Se por acaso eu estiver esquecendo, por favor, me lembre. Eu deixo aí, tá bom? Não existe confiar em 99%. Se você não confia 100%, você não confia. Sabe, queridos, o inimigo das nossas almas quer fazer com que a gente não confie. E uma das principais armas que ele tem é gerar em nós dúvida, gerar em nós questionamento, gerar em nós a seguinte frase, pergunta, será? Será? Queridos, nós estamos numa guerra espiritual. Como Paulo disse, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e principados das regiões celestiais. Nós temos uma luta intensa aqui, na nossa mente. Toda luta começa aqui. É o que Paulo vai chamar de dardos inflamados. Eu quero ver se eu trago uma live aqui, eu vou ver se eu trago essa semana ainda, se bem que... mas vai depender do que Deus ministrar no meu coração, mas eu quero trazer uma live falando sobre as armaduras de Deus.
a armadura do cristão, o capacete, a couraça da justiça, a espada. Todo cristão tem que revestir da armadura de Deus, exatamente para proteger dos dardos inflamados, porque tudo começa aqui, querido. Toda dúvida começa aqui, todo questionamento começa aqui, toda luta começa aqui. Por isso precisamos estar sempre disponíveis a ouvir a palavra de Deus. Queridos, quando a gente fala para você ir para um culto, para uma igreja, a gente não fala de religiosidade, não. A gente não fala de religião, não. A gente fala de um ambiente onde a palavra é ministrada. Onde a palavra é ministrada. Você precisa ouvir a palavra de Deus para você se alimentar, para você se fortalecer, para você aprofundar as suas raízes. Entenda isso. Não é questão de ser crente evangélico, não é nada disso. É questão de ser um homem e uma mulher que precisa de Deus. Homens e mulheres que precisam de Deus, precisam confiar plenamente em Deus. Plenamente em Deus. Decida confiar. Confiança é uma decisão. Ou eu confio ou eu não confio. Como eu falei, não existe 99%. Ou é 100% ou não é. Deus é meio Deus? Não. Ele é Deus pleno. Então, quer aprofundar as suas raízes? Confie em Deus o tempo todo. Decida confiar. Lembrando o que Deus já fez por você. Lembrando o que Deus já realizou na sua vida. Existem momentos difíceis, eu sei. Existem momentos turbulentos na vida, eu sei. Eu também passo por grandes tempestades. Mas confie em Deus o tempo todo. Queridos, quando nós temos as raízes profundas, nós lembramos dos grandes feitos que o Senhor já fez por nós. Eu quero usar o exemplo de Davi. Davi, quando era jovem, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. E a função de um pastor é cuidar das suas ovelhas. Essa é a nossa maior função como pastor. É cuidar de pessoas. Sabe, querido, subir num púlpito e pregar é a coisa mais fácil da vida pastoral. Basta você preparar uma mensagem, estar sensível à voz do Espírito Santo e preparar uma mensagem. Só que a vida pastoral é além disso. É cuidar de pessoas, é caminhar junto com pessoas, é tirar pessoas das trevas e trazer para a luz de Cristo, é direcionar um caminho, é ajudar as pessoas a caminharem. Essa é a função do pastor, proteger as suas ovelhas. E Davi sabia muito bem disso. Davi, quando garoto, ele pastoreava as ovelhas do seu pai e de repente chega um leão e tenta pegar uma das ovelhas. Se você ler o texto em Samuel, você vai ver que Davi matou esse leão e salvou a sua ovelha. Ele era garoto, ele ainda não era rei. Depois de um tempo, chega um urso e tenta pegar uma das suas ovelhas. Ele mata o urso. O tempo passa, anos se passam. Ele se torna rei. Ele se torna o rei Davi. Muitas coisas acontecem na sua vida e ele sempre lembra dos feitos que ele fez através do Senhor. Mas chega um determinado momento da vida dele, ainda antes dele se tornar rei, que ele vai enfrentar um dos maiores desafios da vida dele, um gigante, o famoso Golias. E ele lembra
das suas raízes profundas. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu, desse gigante. Será que você pode dizer a mesma coisa? Aquele que me livrou das tempestades lá atrás, daquele que me colocou de pé depois de passar por um furacão, daquele que me manteve vivo até hoje, me fará vencer novamente. Isso é ter raízes profundas, é não duvidar e entender que Deus continua sendo Deus na sua vida. Isto é uma declaração de confiança. Lembre-se de reconhecer a voz do seu Pai, aquele que falou lá atrás com você, aquele que te fez vencer lá atrás. E vença os desafios da vida confiando em Deus o tempo todo. Amém? Segunda chave que eu quero compartilhar com vocês, para que você tenha as suas raízes profundas, para que eu possa ter as minhas raízes profundas. Decida passar pelas tempestades da vida. Nossa, pastor, isso é loucura. Não, não é. Tem gente que foge das tempestades e o problema é que lá na frente encontra com ela de novo. Tem gente que foge das lutas, chega lá na frente e encontra com elas de novo, porque as lutas não vão embora. As tempestades não vão embora se você não enfrentá-las. E enfrentar uma tempestade, enfrentar os dias maus da vida é uma decisão corajosa, uma decisão de confiança em Deus. Decida. A tempestade chegou. Você fugir dela, você ignorá-la, não vai fazer ela ir embora. Não vai fazer ela passar, ela vai estar ali. Então decida em Deus enfrentar tudo que tiver que enfrentar, porque as suas raízes estão profundas e você não vai balançar. Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Isso é uma frase, um salmo de um homem que estava sendo perseguido, o rei Davi. Saul tentou matá-lo de qualquer jeito, mas mesmo diante das lutas e das perseguições, ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quem confia em Deus descansa. Quem confia em Deus consegue dormir. Quem confia em Deus consegue pôr a cabeça no travesseiro e descansar, mesmo no olho do furacão. Porque entenda uma coisa: confiança e paz não tem a ver com circunstâncias. Paz não tem a ver com circunstâncias, tem a ver com quem Deus é e quem nós somos. Ele é Pai, nós somos filho. A nossa vida está nas mãos dele. A nossa vida pertence a Ele. Sabe, no processo de aprofundar as nossas raízes, a gente vai passar sim por pressões, por momentos desconfortáveis. Isso trará para mim e para você confiança, certeza de que Deus está trabalhando. Precisamos aprender a descansar nos piores momentos da nossa vida. Quem consegue descansar no olho do furacão é porque tem as suas raízes profundas. Tem as suas raízes profundas. Decida enfrentar as tempestades da vida. Decida. Porque você não está sozinho, Deus está com você. Você não está sozinho. Antes da tempestade chegar, Deus sabia que ela ia chegar. Entenda uma coisa, queridos. As coisas nos pegam de surpresa. De repente as tempestades chegam de surpresa. Mas nada pega Deus de surpresa, nada. Porque os seus olhos estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os injustos, diz a palavra. Entenda uma coisa: não importa a tempestade, Ele sempre estará presente. Procure enxergar nas tempestades da vida a presença de Deus. As tempestades existem para que o nome dele seja glorificado.
Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo disse: essa morte é para que o nome de Deus seja glorificado. Ei, não sei o que você está passando, eu sempre falo isso, não faço a mínima ideia, mas nisso que você está passando, o nome do Senhor será glorificado. Eu tenho certeza que você vai dizer: só podia ter sido Deus. Humanamente falando, era impossível. Humanamente falando, não tinha solução. É por isso que o nome do Senhor é glorificado. As tempestades existem para serem enfrentadas nele, por ele e com ele. Enfrente as tempestades, não tenha medo. Não fuja, porque lá na frente você vai encontrar com ela de novo. E as tempestades da vida vão fazer fortificar as suas raízes. É nas tempestades da vida que as raízes são mais aprofundadas. Quando está tudo bem, queridos, nem lembramos que temos raízes. Quando está tudo bem, nem lembramos de quem realmente somos em Deus. Por isso que não tem uma pessoa sequer no mundo que não tenha problema. Todos nós enfrentamos problema. Às vezes a gente passa determinados problemas na vida que a gente acha que é só a gente que passa. A gente acha que a gente é o exclusivo. Eu que estou passando esse problema. Não se engane, milhares e milhares de pessoas estão vivendo a mesma coisa que você está vivendo. Milhares e milhares de pessoas estão passando pela mesma coisa que eu e você passamos. Você não é exclusivo. Você não é o único. O mundo não gira somente ao seu redor. Todos nós, todos, sem exceção, temos os nossos desafios e as nossas lutas. A diferença é como reagimos a ela. Como você reage às suas lutas? Como você reage às demandas da sua vida? Como você reage aos Golias que se levantam, como levantou para Davi? E ele lembrou de quem ele era em Deus. Ele lembrou que ele matou um urso, que ele matou um leão. E que o mesmo Deus que deu graça e força para ele fazer isso, ele entendeu que era o mesmo que ia dar graça e força para derrubar o Golias. Como é que você reage diante das provas? Como uma pessoa querendo desistir? Como uma pessoa reclamando, dizendo que não aguenta mais? Como um murmurador dizendo: por que Deus? Ó Deus, até quando Deus? Como você reage às lutas da sua vida? Ou reage como Jó, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor? Como você reage? Isso fará toda a diferença. E as suas raízes serão mais aprofundadas. Querido, não importa as tempestades, Deus sempre estará com você. Pare de tentar fazer o que só Ele pode fazer. Tira a mão, deixa Ele fazer. Você já percebeu que você não dá conta? Você já percebeu que você sozinho não consegue? E falando nesse ponto, eu quero chegar na terceira chave de hoje, para a gente já partir para a oração. Tire a mão. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar. A penúltima chave de hoje, para você aprofundar as suas raízes: decida vencer as suas fraquezas. Decida vencer as suas fraquezas. Salmos 61, versículo 2 diz assim: desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. O salmista reconheceu a sua fraqueza, um coração abatido.
Mas ele clama para a pessoa certa, ele clama para um Deus correto, um Deus certo, dizendo: salva-me, me coloque numa rocha mais alta, ou seja, me leva para um nível maior, me tire dessa fraqueza, dessa limitação e me leve para o alto, me faça enxergar a vida na perspectiva do Senhor, me tire do problema e me faça enxergar o problema de outra forma. Que eu possa tirar a mão e deixar o Senhor trabalhar. O processo de ter as raízes profundas, querido, envolve as nossas fraquezas. Quais são as áreas que você se sente mais incapaz? Faça uma análise e veja quais são as áreas da sua vida que você se sente mais incapaz, mais sem força de trabalhar. Reconheça essas áreas e tire a mão. Porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Quer aprofundar as suas raízes? Tire a mão. Tire a mão. Saiba que Jesus te ajuda a vencer todos os dias. Seja perseverante, não desista. Sabe, queridos, quando eu reconheço as minhas fraquezas, grave isso que eu vou dizer. Quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu experimento um novo nível de fé. Quando eu reconheço as minhas limitações e as minhas fraquezas, eu experimento um outro nível de fé. Eu experimento aquele que tudo pode. Eu experimento aquele que é soberano. Eu experimento aquele que é por mim. Entenda uma coisa, queridos, grave isso: experimentar fraquezas, reconhecer as fraquezas, nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. A fé comprovada, ela vive o sobrenatural. Eu vou repetir: experimentar as fraquezas, reconhecer as nossas fraquezas, nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. Nos muda de nível, nos faz viver uma fé mais intensa e nos colocamos no sobrenatural de Deus. Quando você tira a mão, queridos, grandes coisas acontecem. Grandes coisas acontecem. Jesus sempre estará conosco, nos fazendo viver nas alturas, nos fazendo viver acima das circunstâncias, experimentando um novo nível de fé e vivendo o sobrenatural de Deus. Aí entra a frase que eu falei, que você um dia vai dizer como eu: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Muitas pessoas acham a vida cristã difícil de se viver. Agora, queridos, experimente voltar a viver uma vida sem Cristo. Se você está achando a vida cristã difícil, experimente voltar a viver uma vida sem Cristo. É interessante que a maioria das pessoas chegam a Deus pela dor. Eu, como pastor, eu vejo pessoas chegando na igreja destruídas. O problema é que algumas não permanecem na igreja, não permanecem ouvindo a palavra de Deus, não geram compromisso, não geram fidelidade, não colocam isso como prioridade e continuam destruídas. Mas ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deixe que Ele te guie nas suas fraquezas. Deixe que Ele te guie nas suas limitações. Você está na fornalha? Você está na prensa? Você está no meio da tempestade? Isso significa que você está prestes a descobrir a verdadeira fé,
a verdadeira entrega, a verdadeira perseverança em Cristo Jesus. Então continue firme. Decida vencer as suas fraquezas e limitações, entregando a sua vida completamente para Deus, porque só Ele pode. Só Ele pode nos fortalecer e nos guiar a pastos verdejantes e águas tranquilas. E por último, para finalizarmos, quer aprofundar as suas raízes? Decida viver na palavra e não nas emoções. Não viva por aquilo que você sente, viva por aquilo que você crê, por aquilo que você tem como princípio e valor na sua vida, que é o que deve ser a palavra de Deus. Não podemos ser movidos pelas nossas emoções, mas que a palavra de Deus seja o gerador do movimento, o gerador dos nossos passos. Entenda uma coisa: para desenvolver profundidade nas nossas raízes, elas precisam estar enraizadas na palavra de Deus. Por isso que no início do devocional eu disse: não deixe de meditar na palavra de Deus. Ela cura as emoções. Existem pessoas muito emotivas, existem pessoas muito sensíveis, é porque as suas raízes não estão aprofundadas. Queridos, eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou uma pessoa fria. Às vezes vocês me olham chorando no devocional, emocionado, como ontem, quando eu falei do meu chamado. Mas é muito difícil as minhas emoções serem abaladas. Eu sou muito realista, muito verdadeiro, muito concreto. Eu já fui. Existiam coisas na minha vida que me abalavam facilmente. Hoje eu tenho minhas raízes na palavra de Deus. Não é qualquer coisa que me tira do eixo. Não é qualquer coisa que me tira dos caminhos de Deus. Não. Hoje não. Hoje a minha vida está alicerçada na palavra de Deus, no solo da verdade. Deus desenvolve, sim, as nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma é mais importante do que se aprofundar na palavra de Deus. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar, quanto mais você meditar, mais saudáveis serão as suas raízes. E eu quero terminar esse devocional lendo com você o Salmo 1 novamente. Só que lê ele completo agora até o versículo 3. Que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, aquele que não anda de acordo com esse mundo, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha para com quem você anda, olha com quem você pede conselho, olha com quem está caminhando com você. Mas ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E nessa lei, medita de dia e de noite. E aí entra o versículo que lemos. Esse que faz isso, medita na lei do Senhor, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Como estão as suas raízes? Podres? Quebradas? Sem nutrientes? Então vamos juntos aprofundar as nossas raízes na palavra, no Senhor. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Que vocês sejam árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes. E que no tempo certo vocês produzam frutos
para a glória do Senhor. É possível sim, queridos, é possível viver uma vida inabalável, viver uma fé inegociável, ter as suas raízes extremamente profundas em solos férteis. Chega de sofrer, chega de balançar, não temos mais tempo para isso. Sabe aquela frase? Haverá um tempo que não teremos mais tempo. Vai chegar um momento que você vai querer aprofundar as suas raízes e você não vai conseguir mais. Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser um homem, uma mulher de Deus. Não, não brinque. Porque o mundo não brinca. Olha para Israel. O mundo não brinca. Como estão as suas raízes? Vamos juntos aprofundá-la? Eu preciso aprofundar as minhas também. Queridos, tudo que eu falo para você nesse devocional eu falei para mim antes. Eu prego para mim primeiro. Eu tomo primeiro. Vamos aprofundar juntos as nossas raízes e viver uma vida extraordinária em Deus. É possível. É possível. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que a gente possa entender, viver essa palavra de hoje. Entender que Deus nos chamou nesta manhã para falar conosco de forma profunda, dizendo: é tempo de aprofundar as raízes, é tempo de criar, se solidificar no solo correto e jamais ser abalado. Jesus Cristo foi um homem imparável. Seus discípulos foram imparáveis. Só a morte foi necessária para que eles recuassem e parassem. Pelo contrário, eles também continuaram. Porque quando morrem, vivemos uma nova vida eterna. E eles continuaram vivendo a vida eterna. Por isso precisamos ter as raízes aprofundadas, porque a nossa vida não se resume só aqui. O dia que formos embora, continuaremos com Deus eternamente. Mas precisamos partir desse mundo com as raízes verdadeiramente alicerçadas em Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Senhor. Essa presença real, visível, palpável. Essa presença que ela pode ser sentida, Senhor, neste momento. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. Eu sei que o Senhor está ali com cada um que está online comigo. Porque o Senhor é onipresente, é uma característica sua. É uma essência sua. Por isso que as pessoas que estão online comigo também podem sentir neste momento a Tua presença de forma intensa, forte. Abraça cada um deles, Pai. Abraça, que eles nesse momento sintam o Teu toque. Como eu estou sentindo aqui. Tu és real, Senhor. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus fiel. Por isso, Pai, Te agradecemos por este dia, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua palavra. Palavra essa que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos consola. Palavra essa que nos transforma e nos fazem viver verdadeiramente o Teu propósito e plano para nós. Ah, Pai, obrigado por nos acordar, obrigado por não desistir de nós. Mesmo sendo falhos, incrédulos, indecisos,
mesmo cheio de questionamentos, o Senhor nos ama e permanece fiel a nós, sendo nosso Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra de hoje, que nos ensina que devemos ficar de pé e para isso ter as nossas raízes aprofundadas na Tua palavra, na Tua verdade, na Tua essência como Deus. Pai, obrigado. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos ensinar a caminhar seguros em Ti. Como é bom, Pai, como é bom saber que temos um Deus vivo. Não estamos diante de um Deus de pedra, de pau, de madeira, não. Estamos diante de um Deus que tem olhos e vê. Estamos diante de um Deus que tem boca e fala. Estamos diante de um Deus que tem ouvidos e ouve, e que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós. Obrigado, Pai. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de restauração, de transformação para todos nós. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Toca, Senhor. Transforma, restaura. Que eles possam verdadeiramente viver um tempo novo na Tua presença. Que eles possam aprofundar as suas raízes na Tua palavra, na Tua presença. Tira, Pai, todo medo, toda incredulidade, toda insatisfação, toda dúvida, todo questionamento, e dê para eles sabedoria, graça, força. Continua abençoando, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, continua abençoando. Que eles possam ser tocados pela Tua presença. Abençoa, Pai, a casa, a família, os filhos, os negócios. Que eles possam sentir que o Senhor está agindo na vida deles e que não haja mais questionamento, mas sim a certeza de que o Senhor é Deus. Pai, não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de conforto, de alerta, de restauração, de transformação. Que eles possam viver segundo a Tua palavra. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta manhã, por esse dia, que possamos continuar perseverantes e viver no centro da Tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Que seja uma palavra de renovo, uma palavra de bálsamo para a sua alma, para o seu espírito. Aprofunde as raízes, querido, aprofunde as raízes. Não brinque. Saia desse problema, saia dessa luta. Deus te chama para viver uma vida extraordinária, além das circunstâncias. Aprofunde as suas raízes.